Eis que você decidiu começar a mestrar Dungeons & Dragons. E agora? Para onde vai? Seja porque você é um jogador e agora está tentando expandir os seus domínios para virar um mestre, ou porque você tem um grupo de amigos que quer jogar RPG, mas ninguém faz ideia de como mestrar e você aceitou essa nobre missão. Como exatamente eu vou começar a mestrar uma aventura? O que eu vou precisar saber? Como ter criatividade para criar tais coisas? Em qual cenário eu vou mestrar? Quais serão os desafios? Preciso saber todas as regras antes de mestrar? E se os jogadores fizerem algo que eu não previ? Como equilibrar um combate? Será que eu vou conseguir proporcionar uma experiência divertida? Tudo isso e algumas coisas a mais nós vamos discutir hoje neste vídeo. Então se você se vê com alguma dúvida dessas, fica aí que provavelmente eu vou te ajudar. Fala galera, Pato na voz, e hoje nós vamos conversar sobre vários assuntos que englobam como o iniciante pode fazer uma campanha interessante e divertida de D&D. Eu já vou avisando que esse vídeo vai ficar um pouco mais longo, porque eu quero trocar uma ideia franca com os jogadores que estão chegando agora para começar a mestrar e que têm dificuldades parecidas com igual as que eu tive no início. O cenário de D&D está crescendo no Brasil e eu acredito que esse vídeo tem um potencial para ajudar muita gente. Mas antes de iniciar propriamente dito, eu queria pedir para que você me ajude a crescer esse canal. É a comunidade que estamos tentando construir e é um canal pequeno, mas que sempre está soltando conteúdos legais sobre RPG e principalmente Dungeons & Dragons. Então se inscreve aí, deixa o like no vídeo, me ajuda dando sugestões aqui embaixo, como temas de vídeos, dúvidas que vocês têm, notícias gerais do mundo de D&D ou qualquer assunto que vocês queiram ver no canal. Então me vou avisando que para deixar esse vídeo mais natural, eu não vou usar um roteiro e até vou deixar uma gameplay de fundo passando. Então ele vai ser uma conversa mais livre mesmo, beleza? Então vamos lá! A primeira coisa, além de ter acesso aos 3 livros principais de jogadores e de um mestre para acontecer uma mesa, é decidir qual edição você vai jogar. E isso é uma escolha muito pessoal. Geralmente quem joga edições anteriores tem preferências por certas regras específicas, mas muitas dessas regras podem tranquilamente ser adaptadas para edições novas. Porém, para mestres iniciantes eu indico começar pela 5.5 mesmo, porque ela é a edição mais atual. É a que vai receber mais conteúdo e naturalmente vai ser mais fácil de encontrar suporte, vídeos na internet, mesas e material no geral. Então acaba sendo a escolha mais lógica para quem está começando. E caso não saiba, o D&D possui 3 livros básicos, que é o livro do jogador, o livro do mestre, o manual dos monstros, e é de suma importância que você esteja familiarizado com eles. Outra coisa importante, nesse vídeo eu vou falar muito superficialmente sobre mecânicas, porque se eu for aprofundar algo mecânico, esse vídeo já vai ficar mais do que gigantesco. Então minha principal dica sobre mecânica é assistam mesas. Assistam campanhas no YouTube, observem como os mestres experientes narram, como lidam com combate, como lidam com improviso. E claro, leiam algumas partes importantes do livro do jogador e do livro do mestre. Principalmente agora que os livros estão chegando em português, isso vai facilitar muito para a comunidade brasileira. E se vocês tiverem muitas dúvidas sobre regras específicas, podem deixar nos comentários, porque eu também posso fazer vídeos específicos explicando, principalmente propriedade de armas e maestria de armas que tem confundido muita gente. Outra coisa extremamente importante, quantidade de jogadores. Para quem está começando a mestrar RPG, não é interessante começar com grupos muito grandes, porque isso tende a deixar a mesa confusa, o combate demorado, às vezes conversa paralela e é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então minha recomendação é que você comece entre 2 até 5 jogadores. 5 já começa a ficar um pouco mais complicado, mas ainda é ok para se administrar. Agora acima disso, para o mestre iniciante já começa a ficar muito caótico. Agora chegamos numa das decisões mais importantes. Qual cenário ou aventura você vai jogar? Você vai criar um cenário próprio para você? Vai usar o cenário oficial de D&D? Vai jogar alguma outra aventura pronta? Ou vai fazer uma campanha mais temática? Dependendo da escolha, os seus esforços vão ser completamente diferentes.
Se você escolher criar um cenário próprio, você vai ter muito trabalho criativo. Vai precisar criar a ambientação, a mitologia, a história, as religiões, a geografia do local, cultura dos povos, economia, política, conflitos e as facções. Tudo aquilo que rege o funcionamento daquele universo. Por exemplo, eu tenho meu próprio cenário chamado Kalara, mas eu não criei tudo de uma vez. Conforme as aventuras aconteciam, o cenário foi crescendo junto. Então, essa é outra dica importante. Você não precisa criar um mundo inteiro imediatamente. Você pode construir o cenário aos poucos. Agora, se você escolher uma aventura pronta, um cenário oficial de D&D, você vai ter menos liberdade criativa. Porém, vai precisar estudar bastante aquele universo, entender como funciona, quais são as facções, os NPCs importantes, os acontecimentos históricos e as criaturas daquele lugar. Dependendo da aventura, isso pode exigir bastante estudo, mas em compensação você já recebe o material todo pronto. Outra pergunta extremamente importante é onde sua aventura vai começar, porque isso muda muito a experiência. Será uma cidade grande, um pequeno vilarejo, um local isolado? Ou será uma campanha temática? Cada escolha exige coisas diferentes. Cidade grande, se você escolher uma cidade grande, você precisa definir muita coisa. Por exemplo, quem governa a cidade, se existe um rei, se existe um conselho, como funciona o império, existem guildas, existem gangues, mercenários, mercados ilegais ou assassinos, quais os deuses são adorados naquela cidade, existe uma religião dominante, existem conflitos religiosos, o que a cidade vende, pelo que ela é conhecida e qual a sua principal economia. Como é a estrutura física, é costeira, é montanhosa, tem muralhas, tem porto, tem rios, tem bairros nobres. Tudo isso ajuda muito na imersão e eu gosto sempre de dar uma identidade forte para as cidades. Uma cidade pode ser conhecida pela fé, pela magia, pela biblioteca gigantesca que ali há, pelo comércio, pelo porto e até pela criminalidade. E isso faz ela parecer viva. Agora, se você escolher um pequeno vilarejo, você terá menos trabalho estrutural, porém, precisará de um enredo muito forte, porque o vilarejo não terá toda aquela grandiosidade de uma cidade. Então você vai precisar focar mais nos vilões, nos NPCs, nos mistérios, na tensão, na conexão emocional e no background dos jogadores. Os NPCs precisam aparecer mais. Os monstros precisam causar mais impacto e os vilões precisam influenciar diretamente aquele lugar. Você também pode fazer campanhas totalmente temáticas. Uma campanha no plano elemental, uma campanha em Shadowfell, uma campanha em Feywild, uma campanha infernal nos abismos ou uma campanha planar. Nesse caso você precisa estudar bastante sobre a ambientação oficial daquele plano. Porque não adianta você fazer uma aventura no plano elemental do fogo e colocar um monte de morto-vivo lá sem explicação. Toda a ambientação precisa fazer sentido, as criaturas predominantes daquele plano precisam ser respeitadas. Agora chegamos numa das partes mais importantes, os vilões. Existem vários tipos de vilões, vilão de campanha, um vilão de arco, vilão situacional ou um vilão de uma única aventura. E uma coisa muito importante, o vilão inicial não precisa ser o vilão da campanha inteira. Por exemplo, você pode fazer um Hobgoblin como vilão até o nível 5, um vampiro até o nível 8, um dragão até o nível 12 e depois introduzir ameaças maiores. Isso deixa a campanha mais dinâmica. Outra coisa extremamente importante é que vilões precisam causar medo. O grupo precisa sentir o risco, a ameaça e uma tensão, a perseguição. O vilão não pode parecer apenas o saco de HP, ele precisa ter objetivos, personalidade, interesses, estratégias, influência e a presença na mesa. E tudo isso precisa fazer sentido com as características da criatura que você escolheu para ser o vilão. Outra coisa importante é que o vilão não precisa ser apenas um indivíduo, mas um grupo todo.
Digamos que os aventureiros tiveram problemas com um povo lagarto, ou um bando de gnolls específicos, e dentro desse povo existe o seu representante ou o líder. Agora vamos falar sobre artefatos mágicos. Artefatos mágicos são extremamente importantes dentro de uma campanha. Eles podem mover o enredo, causar perseguições, gerar conflitos, criar tentações e amaldiçoar personagens. Um artefato poderoso pode ser o alvo do vilão, ou a causa de corrupção de algum dos personagens, ou o motivo de uma guerra. Por exemplo, o artefato que dá sustentação à vida de uma cidade mística é roubado e se encontra em posse do grupo, sendo um dos itens responsáveis por manter um dos personagens vivos. Isso cria um dilema entre salvar a vida do personagem ou ter um dilema moral em devolver o artefato para ajudar na sustentação da vida dessa cidade mística. E além dos artefatos, itens mágicos comuns também são importantes. É muito legal quando os jogadores encontram itens criativos, poções, itens utilitários, objetos diferentes, itens de condição, armas mágicas e itens de comunicação. Esse último item foi muito importante, porque isso incentiva a criatividade. Até uma simples poção de escalar paredes pode virar algo extremamente importante em uma aventura específica. E agora chegamos numa das partes mais discutidas: como equilibrar um combate. A primeira coisa que você precisa entender não é só o nível dos personagens que importa. O nível dos jogadores também importa. Jogadores experientes otimizam builds, conhecem melhor as mecânicas e jogam melhor taticamente. Então eles conseguem vencer desafios maiores, enquanto os jogadores iniciantes podem sofrer um pouco mais com o mesmo desafio. Mas como é que eu costumo fazer para equilibrar um combate? Até o nível 5 você pode seguir relativamente bem o livro dos monstros, usando criaturas do mesmo nível de desafio dos jogadores. Por exemplo, personagens de nível 3 enfrentando as criaturas de nível de desafio 3. Porém, a partir do nível 5, o power scaling da edição 5.5 começa a crescer muito. Os personagens começam a ganhar múltiplos ataques, magias fortes e as habilidades ficam mais poderosas. Então os monstros começam a ficar mais fracos em comparação aos jogadores, e é aí que começa a necessidade de fazer algumas coisas, como aumentar um pouco do HP do monstro, melhorar a estratégia de como você vai colocar ele no campo de batalha, adicionar minions, usar o terreno em favor da criatura, utilizar algumas ações lendárias, mesmo que na ficha do monstro ele não tenha, e aumentar um pouco a pressão do combate. Porque senão os combates ficam muito fáceis para os jogadores, e essa lógica costuma funcionar muito bem entre os níveis 5 e 10. Eu costumo fazer até um cálculo. Então, entre combate de nível 5 até o nível 10, eu costumo fazer um cálculo simples para tentar adequar o nível de desafio da criatura. O nível de desafio da criatura se torna o nível dos personagens mais o bônus de proficiência que eles têm naquele momento. Por exemplo, se os jogadores estão no nível 6, o bônus de proficiência deles é 3, então eu costumo colocar uma criatura de nível de desafio 9, porque seria 6 mais 3. Isso costuma funcionar muito bem para grupos entre 3 até 5 jogadores. Claro que isso não é uma regra absoluta, mas costuma deixar os combates mais interessantes. Outra coisa muito importante é não tenha medo de ajustar o combate durante a sessão, enquanto ele está acontecendo. Inclusive, ajustar HP da criatura durante o combate é algo que eu considero completamente válido, porque às vezes o combate ficou fácil ou difícil demais, ou os jogadores também podem ter muita sorte ou muito azar, e o mestre precisa ter maturidade para entender isso. Então muitas vezes você pode ajustar o HP do monstro para mais ou para menos, dependendo do tipo de experiência que você quer criar naquele combate. Era para ser um combate fácil, era para ser um combate difícil, isso aí você tem que ter essa maturidade para decidir. Outra coisa que também pode ser feita é mudar as estatísticas que os jogadores não sabem, porque muitas vezes os jogadores não conhecem HP, atributos, resistências, bônus específicos ou os recursos secretos dos monstros. Então isso pode ser usado como ferramenta de equilíbrio, mas existe uma condição muito importante.
Os jogadores não podem perceber isso, porque se eles perceberem, isso pode quebrar a imersão e a confiança que eles têm no mestre. Então isso deve ser feito e usado com responsabilidade. Outra ferramenta excelente são os famosos Minions. Adicionar criaturas menores em combate. Por exemplo, os Gnolls, você pode colocar o líder Gnoll e colocar outros Gnolls mais fracos para ajudar no combate. Isso deixa a batalha mais viva e dá uma aumentada na imersão, cria mais pressão no combate e deixa até o combate mais cinematográfico. Mas também existe um cuidado, não coloque Minions demais, porque senão o combate fica massivo, muito demorado e pode ficar muito difícil. O ideal é ir acrescentando aos poucos, conforme a necessidade do combate, porque isso deixa o equilíbrio muito mais natural. E se você mestrou até o nível 10, você já vai ter pegado o jeito para os níveis seguintes. Agora, já falando de outra coisa, é muito importante que você utilize muito bem o background que seus personagens passarem para você. O background dos seus personagens deve ser usado de forma constante dentro do enredo da aventura. É importante que você, como mestre, alinhe isso com os jogadores antes mesmo do início da mesa. Porque quando os detalhes do background dos personagens alcançam as expectativas dos jogadores, a campanha ganha muito mais força e, além disso, tudo começa a fazer mais sentido dentro da ambientação do cenário. Eu costumo dizer que se o background dos jogadores estiver bem construído, o mestre praticamente ganha ajuda para criar um enredo, porque os próprios jogadores ajudam naturalmente a desenvolver a história. Inclusive, isso ajuda o mestre a não precisar colocar conteúdo demais dentro da campanha, porque excesso de informação também pode deixar a mesa confusa. E isso, inclusive, nos leva a outra dica extremamente importante. Eu indico que você não tenha mais do que 3 enredos principais dentro da sua aventura. Porque quando existem enredos demais, os jogadores começam a ficar confusos e muitas vezes eles nem sabem mais a direção que devem seguir. Então eu costumo dividir assim. O primeiro é o enredo principal, ou seja, os vilões, o conflito central, a ameaça principal e o objetivo maior da campanha. É aquilo que move a aventura. O segundo enredo são as missões secundárias, coisas menores e mais rápidas, como por exemplo, adquirir um item mágico, buscar uma informação específica, negociar com algum NPC, ressuscitar o integrante do grupo, ou explorar uma dungeon específica. Esses pequenos objetivos ajudam muito a dar variedade para a campanha. E o terceiro enredo, que talvez seja um dos mais importantes, é justamente um enredo relacionado ao background dos personagens, porque isso conecta emocionalmente os jogadores com a aventura. E quando você trabalha bem o background deles, a campanha ganha muito mais peso narrativo. Então dessa forma, você consegue preencher muito bem o conteúdo da mesa, mantém uma direção clara e evita o excesso de informação, evita que os jogadores se percam. Agora uma dica extremamente importante, não tenha medo de improvisar. Eu costumo dizer que algumas das melhores coisas que acontecem numa mesa de RPG acontecem justamente quando o mestre e os jogadores improvisam. E isso vale inclusive para regras. Muitas vezes você esquece uma regra, fica em dúvida ou a situação criada pelos jogadores é uma situação muito específica. E nesses casos, muitas vezes é melhor improvisar uma solução justa e que seja divertida do que parar completamente a sessão e buscar uma solução para aquilo. Então não tenha medo de improvisar. Se esse improviso deixar a mesa mais divertida, então ele provavelmente vale a pena. E agora uma das principais dicas que eu costumo dar. Consuma conteúdos que alimentem a sua criatividade. Isso ajuda muito na construção da sua ambientação, de personagem, dos vilões, até de combates e do enredo no geral. Inclusive, algo que melhora muito a habilidade de um mestre é assistir outras mesas de RPG. Existem várias mesas e excelentes na internet, como por exemplo canais como Gruntal TV, RPG Planet e várias outras campanhas espalhadas aqui mesmo pelo YouTube. Então alguém que quer se tornar um ótimo mestre precisa consumir conteúdo constante, precisa consumir filmes de fantasia medieval, séries, livros, jogos, inclusive animes também é uma dica muito boa e outras mesas de RPG principalmente. Tudo isso ajuda a expandir a sua criatividade. E também queria deixar um comentário importante.
Copiar a inspiração de outras obras não é necessariamente algo ruim. Não tenha medo de adaptar algo que você gosta. Se aquilo se encaixa perfeitamente dentro do que você está construindo e não fica forçado, então não há problema. Como diz naquela famosa frase, nada se cria, tudo se copia. Agora outra dica que eu não poderia deixar de dar. Não tenha medo de usar inteligência artificial no seu RPG. Muita gente que joga RPG não tem condição financeira de investir em arte, ilustrações, mapas, em tokens inclusive, e em imagens de personagem. E a IA pode ajudar muito nisso. Ela é uma excelente ferramenta para ambientação, criação visual no geral, ideias de personagens, ideias de vilões e para destravar sua criatividade. Inclusive eu mesmo já usei inteligência artificial várias vezes para destravar ideias que eu não estava conseguindo desenvolver. Às vezes, pedir sugestões, possibilidades, caminhos narrativos e algumas opções de enredo pode te fazer enxergar uma perspectiva completamente diferente. E eu sinceramente não vejo problema nisso, porque no final a ideia ainda será trabalhada por você. E agora chegamos na regra mais importante de todas. O RPG deve ser divertido. Não apenas para os jogadores, mas também para o mestre. Até porque o mestre ele também é um jogador. Ele é o narrador da história. Então quando você estiver preparando um combate, um cenário, vilões, a lore, os mapas e os NPCs, pense também na sua diversão. Porque RPG é para ser um jogo coletivo. Não existe regra universal mais importante do que essa. Se está divertido para todos, então a mesa está funcionando. Outra coisa importante é que o RPG é baseado em roleplay. Isso não significa que criar personagens fortes ou focados em combate seja errado. Não. Desde que isso esteja alinhado com seu background, mas esses personagens devem ter suas personalidades, seus objetivos, suas histórias, motivações e os seus conflitos, porque isso é o que dá alma ao RPG e o torna em um jogo diferente de um jogo de computador, por exemplo. E por último, em combate, o mestre nunca joga contra os jogadores. Nunca deve ser mestre versus jogadores. O mestre é apenas um narrador, um árbitro, alguém conduzindo os desafios. Inclusive, na verdade, o mestre torce para que os jogadores tenham sucesso, porque isso significa que a história continua. Então, se você quer começar a mestrar D&D, não tente fazer tudo perfeito logo de início. Todo mestre começou errando, todo mestre improvisou, travou, e isso faz parte. O mais importante é se divertir, criar momentos memoráveis e construir histórias junto dos jogadores. Você não precisa saber todas as regras, você não precisa criar um mundo perfeito, você não precisa fazer a campanha perfeita, você só precisa começar, porque conforme você mestra, você melhora naturalmente. Então é isso, galera, eu espero de verdade que esse vídeo ajude vocês que estão começando agora e até alguns mestres que já têm uma certa caminhada. Sei que esse vídeo ficou muito grande, mas a ideia é que ele realmente seja um vídeo que possa ser escutado e abordar uma grande gama de assuntos. Provavelmente eu possa ter esquecido de alguma coisa, então se vocês têm alguma dúvida ainda que eu não comentei, vocês podem deixar aqui nos comentários que eu vou ter o prazer imenso de conversar e discutir sobre esse assunto com vocês. E se vocês quiserem mais vídeos sobre mecânica, criação de campanha, monstros, combate, improviso, lore ou qualquer assunto de D&D, deixa nos comentários como eu já falei. Não esquece de deixar o like, me ajuda muito nisso, eu agradeço muito a vocês. Se inscreve no canal e ajuda essa comunidade da gente de RPG a crescer. Um grande abraço e nos vemos na próxima. Valeu!